Olá! Começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. O Fórum Pensar Paulista, realizado pela Associação Paulista Viva, Rotary Clube Avenida Paulista e Ordem dos Advogados do Brasil, OAB São Paulo, que também contou com o apoio do jornal O Estado de São Paulo, debateu o futuro da Avenida Paulista. E hoje, o nosso assunto será hotelaria e meios de hospedagem, com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, Bruno Mori. Ele ressalta que o Brasil tem uma série de oportunidades para desenvolver e fazer com que o turismo aumente. Acompanhe. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do nosso presidente, Antônio Carlos Franchini, agradecer toda a parceria de todos os apoiadores, especialmente Estadão, por apoiar esse evento maravilhoso. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Hotéis, ABIH. A ABIH, inclusive a Associação Paulista Viva, foi presidida também por um presidente nosso, que foi o Nelson Baeta Neves, que ficou na nossa diretoria até o falecimento dele. Então, agora é uma grande satisfação e honra estar aqui, voltando à casa e saber que a Associação Paulista Viva, a ABH e todo o trade turístico faz parte, junto da Marli também, nossa grande parceira. Bom, a ABH, Associação Brasileira de Hotéis, foi fundada em 1936, inclusive dos fundadores foi Getúlio Vargas na época, e com a sede no Rio de Janeiro. Estamos presentes nos 27 estados do Brasil e hoje também nós temos dentro do estado de São Paulo desde 1949. Com isso temos a cadeira no Conselho Municipal, no Conselho Estadual e no Conselho Nacional de Turismo, representando o mercado hoteleiro brasileiro. Pode passar, por favor? Gostaria de deixar um primeiro relato e uma primeira reflexão importante. É possibilitar o crescimento e desenvolvimento das cidades e não dos países, pois as cidades são pontos criadores de energia. Essa foi uma palestra do Philip Klotter, ele é um dos papas do marketing. Quando ele fala isso, ele fala o quê? Que nós temos que fortalecer a cidade. Por que fortalecer a cidade? Porque é lá que a gente cria demanda, é lá que a gente traz os negócios e é de lá que a gente fortalece o país como um todo. Então, a ideia de fortalecer a cidade começa desde o ponto aqui da Avenida Paulista. Como é que a gente fortalece cada região para criar sinergia, para criar ações, para fortalecer e fazer com que aí sim o mercado possa crescer. Por favor. Como já passei, nós temos também uma ótima sinergia com FOB, Resorts Brasil e outras entidades. Pode passar, por favor. Hoje nós temos uma diretoria com 26 membros que vão dos principais hotéis, desde os grandes resorts aos grandes redes hoteleiras, passando por lideranças dentro do estado de São Paulo para justamente criar essa união e diversidade. Pode passar, por favor. Também estamos falando aqui pelo IDTCMA, que é uma OS, pode passar. Trabalha plano diretor de turismo, estudo de viabilidade, centro de excelência e plano de mobilidade urbana para fortalecer toda a cadeia produtiva do turismo. Pode passar. Sempre trabalha bastante, inclusive está lá no estado de São Paulo, trabalhando junto da Câmara da Copa do Conselho Estadual, das entidades de turismo do estado de São Paulo. Pode passar, por favor. Eu começo falando um pouquinho da reflexão de turismo. Quando nós vamos falar de turismo na Avenida Paulista, hoje nós temos o Brasil como o principal potencial de ranking em relação a atrativos turísticos, de acordo com a Organização Mundial de Turismo. Nós somos o principal potencial do mundo, de acordo com a Organização do Turismo, e recebemos no Brasil 5,5, atualizados 5,8 milhões de visitantes estrangeiros dentro do Brasil, que isso gera 6,6 bilhões de dólares para a economia brasileira. Isso é a parte interessante do nosso discurso, porém, nós somos só o 36º no fluxo de turistas estrangeiros do mundo. O turismo internacional ele registrou um crescimento, de acordo com a OMT também, de 4%. E aí nós estamos falando do potencial. Com o aumento, o resultado foi de 1,7 trilhões de dólares ao ano, gerados no turismo. O que é isso? A indústria turismo, então, é uma indústria que promove muito emprego,
renda e, além disso, é uma indústria limpa, uma indústria sustentável, que pode fazer um crescimento muito grande. Para ter uma ideia desse patamar do que nós estamos falando, a França recebeu mais de 80 milhões de visitantes estrangeiros. Só a Torre Eiffel recebeu 8 milhões de estrangeiros, é mais do que o Brasil recebeu no ano todo. E se a gente for comparar, a Espanha 60 milhões, o México 22 milhões de turistas estrangeiros e o Brasil só com 6,6. Até Cuba recebeu 3,8 milhões de estrangeiros, sendo 1,4 de canadenses, e nos próximos anos já esperam passar de 6 milhões de estrangeiros, e se abrir o mercado para os Estados Unidos passa de 10. Então nós precisamos fazer um trabalho muito forte em relação ao turismo. Os Estados Unidos liberou o fluxo de entrada de remessas, ou seja, de receita de turismo no passado. Foram 128 bilhões de dólares com o turismo. A maior economia do mundo, é o terceiro do PIB, é o turismo. E aí, por isso que nós estamos falando da importância e de como que nós estamos. E o crescimento foi de 10% em relação a 2011. Pode passar, por favor? Então nós temos no Brasil uma série de oportunidades agora para desenvolver e fazer com que o turismo possa crescer. Nós temos a Copa do Mundo de 2014, o Rotary 2015, que vai receber 30 mil pessoas, os Jogos Olímpicos de 2016. Mas aonde tem influência dos Jogos Olímpicos de 2016, na Avenida Paulista ou na cidade de São Paulo? Nós temos porque, dentro do dossiê de candidatura, tem 10 mil apartamentos de hotel da cidade de São Paulo, dentro do dossiê de candidatura do Rio. As chaves de futebol vão acontecer em São Paulo. E como o Rio de Janeiro, como ele tem uma ocupação muito alta, de 83% de ocupação média ano, ele tem uma tarifa nível internacional. Então, as confederações, as federações estão treinando no estado de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo e dentro do estado de São Paulo. E aí vem a oportunidade de a gente trabalhar a Olimpíada também. Nós somos um mercado de 200 milhões de brasileiros. Nós temos hoje 45 milhões de novos consumidores de turismo. Quem são esses? A classe C, D e E. Se a gente perguntasse há 20 anos atrás, num hotel que tem 30 arrumadeiras, quantas já tinham viajado de avião? A resposta seria 0. Hoje, 99% dessas arrumadeiras e de toda a classe C e D e E já viajam de avião. E essas mesmas pessoas começam a entender que é muito melhor ficar numa pousadinha, num hotel simples, do que ser a mala e ficar na casa de família. É muito mais confortável e muito mais saudável. Então nós temos 45 milhões de novos consumidores loucos para começar e usufruir do turismo também. Aí o potencial do mercado. São novos 1.000 milionários todo ano no Brasil. Nessa sala aqui eu estou vendo pelo menos 80 novos 1.000 milionários, mas nós estamos falando o quê? Se a gente não trabalhar o mercado C e D, ou mesmo a classe média, nós podemos trabalhar o mercado da classe A e AA. Afinal de contas, tem fundo de investimento estrangeiro chegando no Brasil, chegando no estado de São Paulo e olhando até para o interior, porque no interior estão vendendo mais Ferrari que na Califórnia. Então, por isso que todas as grandes marcas estão chegando e por isso que hotéis boutiques do mundo inteiro estão procurando investir. E quando estão procurando investir, eles estão olhando principalmente até para essa região dos Jardins, a região da Paulista, como uma possibilidade de servir uma vitrine para entrar uma nova bandeira, Nós já somos a 6ª economia global e temos uma baixa oferta de hotéis de cidades secundárias e terciárias. Que seriam cidades primárias? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Secundárias, poderíamos falar de Campinas, São José do Rio Preto e outras mais. E terciárias, poderíamos falar de Pereira Barreto, de Embu das Artes. Então tem um grande potencial de crescimento hoje no ramo hoteleiro dentro do Brasil para os próximos anos. Não poderia deixar de falar também que nós criamos dentro do Conselho Estadual de Turismo a Câmara da Copa. Por quê? A Copa do Mundo vai ser um evento que vai dar visibilidade não só para o Brasil, não só para o estado de São Paulo, não só para a cidade de São Paulo, como para a região da Paulista. Por que a região da Paulista? Porque aqui nós temos a maior concentração de melhores hotéis, da melhor gastronomia, do melhor centro de compras, do melhor centro de entretenimento que nós temos na América Latina. E toda a região da infraestrutura. Pode passar? O que é interessante nessa Câmara? Nós conseguimos unir ministérios, Embratur, a FIFA com a Met Hospitality e várias entidades, inclusive a própria Paulista Viva, que é uma parceira, e nós trabalhamos o quê? Como a gente pode divulgar e como a gente pode aproveitar esse momento para promover o turismo do estado de São Paulo, para promover o turismo de São Paulo. Pode passar?
Nós estamos falando o quê? De uma Copa do Mundo que nós vamos ter um médio. Se cada brasileiro gastar R$10 por dia na cervejinha, em 8 dias que o Brasil vai chegar até a final e vamos ser campeões, nós vamos ter 16 bilhões de reais só em cervejinha durante a Copa do Mundo. Sem contar que é o ano daquela televisão que tem 4 anos, aquele jogador que faz o sinal e ganha uma de merchandise de $100 mil no bolso. Então, tudo que movimenta uma Copa do Mundo. Pode passar, por favor? É o maior evento midiático. E por que nós estamos colocando a Copa do Mundo? Poderia ser qualquer outro evento. Nós vamos ter, só na televisão, mais de 27 bilhões de espectadores acumulados em 30 dias. E qualquer emissora ela vai cobrir primeiro os jogos, sim, depois as seleções, mas depois ele vai ver aquele café especial, ele vai verificar aquela casa interessante que nós temos, vai verificar os eventos que tem na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, os centros culturais que vão estar fazendo exposição. Aí a oportunidade da gente divulgar o Brasil para o mundo. Pode passar? E se nós falamos de estrangeiro, nós estamos falando de 600 mil, que é o dado que nós todos estamos usando. Porém, esse número deve ser ultrapassado. Só de procura, né, de ingresso, nós tivemos mais de 16 milhões até agora, sendo 10% de estrangeiros, 1,6 milhões. Claro que não é todo esse fluxo vai chegar. Nós estamos falando de se cada turista gastar só $350 por dia, em 10 dias, que é a média que ele fica aqui, nós estamos falando de 3,36 bilhões de dólares direto no turismo dentro do Brasil. E o São Paulo, como a porta de entrada, com Viracopos, Congonhas e também com Bica, nós estamos falando de pelo menos, nós vamos trabalhar aqui numa faixa de 350 mil pessoas que vão passar no estado de São Paulo durante a Copa do Mundo e que certamente, se pararem na cidade de São Paulo, vão frequentar a região da Avenida Paulista. Daí estão os grandes potenciais, tanto para compra como para outros setores. Pode passar. Então, qual que são os objetivos dessa Câmara? É aproveitar o momento para divulgar e promover o turismo do Estado de São Paulo, promover o turismo da região da Paulista. Porque nós cansamos de ver, muitas vezes até o governo fazendo campanha do Brasil. 15 minutos Rio, 15 minutos Amazonas, 15 minutos Pantanal, e só no minuto final vai falar, e São Paulo tem negócio. Mas como São Paulo tem negócio? São Paulo tem ótimas praias, o melhor turismo cultural, o melhor turismo de aventura, o mais bem estruturado, o melhor turismo de compras, o melhor centro gastronômico da América Latina. Então nós temos que mostrar isso para o mundo. E como o mundo inteiro não tem essa expectativa quando chega agora, é a hora de todos nós unirmos e mostrarmos que nós temos essa força de divulgar o Brasil como um produto positivo. E quando nós falamos de Copa do Mundo também, nessa plateia que é muito bonita, nós podemos falar o seguinte, quem de nós era economicamente ativo em 1950? E aonde nós vamos estar daqui a 64 anos quando voltar a próxima Copa? Então essa é a Copa do Brasil, essa é a oportunidade de divulgar fortemente o nosso Brasil, o nosso Estado. Integrar as políticas públicas do trade turístico junto com a FIFA e junto com as entidades do trade, unindo com a academia também, qualificar e promover. Pode passar, por favor? Nós estamos falando de Copa das Confederações, que já aconteceu, centro de treinamento de seleções. Dos 83 centros de treinamento de seleções que nós tivemos definidos pela FIFA no Brasil, o estado de São Paulo ficou com 37, quase 50%. Por quê? Porque nós temos a melhor combinação de hotel, aeroporto, e também centro de treinamentos para as seleções. E quando nós estamos falando de uma previsão de 8 a 12 dentro do estado de São Paulo, nós estamos falando da utilização e de mostrar o que São Paulo tem de bem e do que a Avenida Paulista pode gerar de fluxo de mídia e de proporcionar para os turistas uma bela experiência no Brasil. O seminário da FIFA acontece na cidade onde abre, todas as 200 países que vêm, a FIFA tem mais associados do que a ONU, vão ter acesso à informação, vão ter acesso ao nosso país. E os próprios jogos, o legado que fica a população. Pode passar, por favor? Conseguimos aprovar 3 grandes planos de promoção, pensando na divulgação do Estado de São Paulo, que é o programa, o Guia Público e Privado, o Sampa no Brasil e o TV Equilíbrio. São 3 programas para divulgar e promover o turismo na cidade e no Estado de São Paulo, do Brasil para o mundo. Pode passar, por favor? Nós não podemos esquecer, quando a gente fala de turismo, de trabalhar a questão de acessibilidade e inclusão social. Não só como uma parte social, mas principalmente pensando em integrar a população e como uma ferramenta mercadológica, por que não? Porque se você
começa a trabalhar para um cadeirante, você está trabalhando também para a mulher grávida que acabou de ter um neném. Se você está trabalhando o cão-guia dentro de um apartamento de hotel, você também tem a possibilidade de pegar o mercado de pet, que está crescendo a cada dia. Então, é olhar para o mercado não só na questão social, como numa questão evolutiva, como uma questão participativa. E a Avenida Paulista, quando a gente fala sobre isso, é uma das melhores em relação à mobilidade urbana. É uma avenida que está preparada para receber muito bem, principalmente o deficiente visual e o deficiente físico. Porém, a gente precisa trabalhar toda a região. Muitas vezes, descendo um pouquinho do quadrilátero da Paulista, já tem uma dificuldade muito grande. E esse é um desafio para os próximos anos, para a região da Paulista. É trabalhar a mobilidade urbana, é trabalhar a acessibilidade e inclusão social. Pode passar? Quando nós falamos também em relação, nós precisamos trabalhar a parte de sustentabilidade. E quando nós falamos de hotelaria, a gente sabe que causa impacto para o meio ambiente. Então, como a gente pode prevenir, trabalhar depois uma formação ambiental? E por que é interessante a hotelaria e o mercado turístico para a gente divulgar e trabalhar qualquer tipo de tema? Porque os empresários, eles são as pessoas que trabalham. Dentro do hotel, o hotel compra tudo. Ele compra desde da câmera até o piso, passando pela cama, pelo serviço de consultoria, jardinagem e assim por diante. Então é a oportunidade de você unir toda a cadeia de compradores para aderir a um programa como sustentabilidade, acessibilidade e outros mais. Todos os fornecedores, os turistas que são os difusores dessa informação e a comunidade. Porque quando você integra os colaboradores, eles são membros da comunidade e começa a fortalecer e divulgar em toda a cadeia produtiva. Cria multiplicadores, produz matéria educativa e assim vai obter um selo. Pode passar, por favor? Entrando agora no mercado hoteleiro, especificamente, depois São Paulo. Nós estamos falando da cidade de São Paulo, são 420 mil de hospedagem, nós temos hoje 42 mil apartamentos, são 38 mil trabalhadores diretos e cada trabalhador na hotelaria emprega mais 6 indiretos e são 47.500 hóspedes por dia. Isso gera para a economia da cidade de São Paulo 2,1 bilhões de reais só em diárias anual e 1 bilhão de reais em eventos AIB. Pode passar, por favor? Quando nós falamos do estado de São Paulo, nós estamos falando dos 640 municípios do estado, nós temos hoje 2.500 mil hospedagem. Quando a gente fala de meios de hospedagem considerado, estamos falando de hotel, flat, condotel, resort e pousada. Nós estamos falando de 180 mil apartamentos dentro do estado de São Paulo de hotel, nós estamos falando de 100 mil colaboradores diretos que trabalham dentro da hotelaria e 140 mil hóspedes hospedados todo dia em algum hotel dentro do estado de São Paulo, aqui na Avenida Paulista ou dentro do estado de São Paulo como um todo. Quando a gente fala disso, nós temos várias oportunidades para trabalhar a divulgação do que a gente tem de cultura, a divulgação do que a gente tem de gastronomia, a divulgação que a gente tem de compras da região. É trabalhar parcerias entre os hotéis, entre toda a cadeia produtiva. Isso gera 7,2 bilhões de reais por ano, só em diárias dentro do Brasil, e 1,3 bilhões só em A e B dentro dos restaurantes e hotéis. Pode passar, por favor? E falar um pouquinho do Brasil. Consideramos nessa amostragem 15.500 mil hospedagem, com 450 mil apartamentos. Nós estamos falando de 365 mil pessoas que trabalham diretamente dentro de algum hotel e 390 mil hóspedes que ficam hospedados todos os dias em algum hotel do Brasil, gerando mais de quase 20 bilhões de reais só em diárias para a economia. Daí nós falamos da pujança, da importância do mercado e da união de todos os fatores. Pode passar? E chegamos na região da hotelista, da região da Avenida Paulista. Nós estamos falando de 30% da oferta dos meus hospedagens da cidade de São Paulo. É o polo mais procurado pelos turistas. E por que o turista quer ficar na Avenida Paulista? Porque na Avenida Paulista você tem excelentes restaurantes, porque você faz uma compra, nós vamos falar da região da Paulista, desde Oscar Freire, nós temos um mercado aí interessante, até de baixo custo, em alguns mini shoppings aqui na Avenida Paulista, nós temos centros culturais, um dos melhores museus do Brasil e do mundo, que é o MASP, e são 9.300 UHs, e todos os dias ficam 11.500 pessoas hospedadas dentro do hotel na Avenida Paulista. Dentro da Avenida Paulista, nós estamos falando dos principais as salas de eventos que nós temos, assim como a sala que nós estamos hoje, mas dentro dos hotéis, cada hotel tem pelo menos
Tem hotel que chega a ter 30 salas, mas tem pelo menos uma sala. E cada evento corporativo acontece dentro das salas dos hotéis. Uma empresa, ela entra e começa a operar dentro dos hotéis, ela participa da feira e aí faz o treinamento para ir para a feira antes dentro do negócio. Nós estamos falando de 630 milhões de reais que são gerados só nos hotéis da região da Paulista e a região mais desejada realmente para o mercado corporativo, e não só o mercado corporativo, quando a pessoa vem para cá, para a cidade de São Paulo, trabalhar dentro de uma feira, ela procura ficar na região da Paulista por todos esses legados. Então, quando nós tivemos as manifestações na Paulista, que foi uma coisa democrática e muito bonito, ao mesmo tempo nós tivemos um grande prejuízo. Foi um prejuízo de mais de 12 milhões de reais naquela semana principal, porque ficou fechada a saída e entrada da Paulista, e teve hotéis. Nós estamos falando de hotéis 5 estrelas, que de 10 eventos foram cancelados. Que eles chegaram no primeiro dia, não tinham como entrar e sair, cancelaram no dia seguinte. E por que prejuízo? Porque como ele é uma carteira corporativa, ele não voltar, ele ia conversar com o gerente, puxa vida, eu venho aqui todo dia, todo ano, e você vai me cobrar, sendo que o problema não foi nosso, é a cidade que parou por causa dessa manifestação. Então, gerou sim um problema em relação a esses atos. Nós precisamos trabalhar como a gente, de forma coordenada, e sim, precisamos fazer manifestações democráticas, trabalhar o povo, mas como a gente pode fazer de uma forma organizada, sem depredação, trabalhando de uma forma interessante e inteligente. Pode passar, por favor? Então, quando eu falo dos desafios na Avenida Paulista, nos próximos 20 anos, o que a gente projeta? A gente projeta que a Avenida Paulista tem que sempre estar se inovando, como ela se inova. Como ela foi o centro da cidade já, e ela passou como um polo tecnológico, é o polo financeiro, é trabalhar nessa avenida novas correntes tecnológicas, experiências gastronômicas, experiências de comunicação, entretenimento. Os hotéis da Avenida Paulista, 95% dos hotéis estão renovados, retrofitados 100% já para receber com qualidade para a Copa do Mundo, Olimpíadas e os grandes eventos do Brasil. Fora disso, na região nós vamos ter pelo menos a entrada de mais 1.000 apartamentos de hotéis nos próximos 3 anos, pela demanda de crescimento que nós temos dentro da cidade de São Paulo e dessa região punjante. E nós temos que trabalhar a união dos empresários, dos moradores, do governo, das entidades, para preservação e execução desses projetos. E comandado pela Paulista Viva, junto com os empresários, junto com o meio artístico, junto com o meio cultural, junto com todas as oportunidades, nós temos que trabalhar para executar e fazer um planejamento, criar projetos de curto, médio e longo prazo, pensando em soluções focadas em demandas financeiras, ambientais, logísticas e estratégicas. Trabalhar em conjunto, fazendo um planejamento profissional. Dentro do plano diretor do turismo, nós estamos citando e conversamos várias estratégias já para a cidade de São Paulo, especialmente para a Avenida Paulista e região, e nada funciona sem a política. Todos temos que participar do processo político, dando e participando em relação a informações, formações, desenvolvimento e articulação da parte pública e privada para que a gente consiga fazer com que daqui a 20 anos a Avenida Paulista seja melhor do que é hoje. Trabalhar a mobilidade urbana, infraestrutura e outros legados. Pode passar? E finalizando, um outro papo, Steve Jobs, ele fala, seu trabalho irá tomar uma grande parte de sua vida e o único meio de ficar satisfeito é fazer o que você acredita ser um grande trabalho. E o único meio de fazer um grande trabalho é amando o que você faz. Nós estamos falando e discutindo 20 anos do que a gente pode fazer do crescimento da Avenida Paulista, porque nós amamos essa cidade, porque nós amamos essa Avenida Paulista e toda a região. E por isso que nós vamos trabalhar. E outra coisa que ele fala também, se hoje fosse o seu último dia de vida, você estaria fazendo o que você está fazendo agora? Muito obrigado. Bom dia. Você estava falando a respeito das manifestações, é um tema super interessante. Eu gostaria de pedir para você se estender um pouco mais sobre esse assunto, saber sobre quantos quartos deixaram de ficar ocupados, e eu queria saber institucionalmente como é que foi o seu diálogo, se você teve a oportunidade de apresentar esses números para a Prefeitura, para o Estado, se o setor hoteleiro teve a possibilidade de discutir institucionalmente essas questões com as autoridades.
Sim, nós tivemos uma queda, a taxa de ocupação durante a semana na cidade de São Paulo é superior a 75%. Nessa semana, onde teve as grandes manifestações, caiu para 30% de ocupação nos hotéis. Na região da Paulista, especificamente, teve hotel que teve cancelamento quase global de suas reservas diárias. Dos eventos, de cada 10 eventos, pelo menos 7 foram cancelados na cidade de São Paulo, durante as manifestações, e quando nós falamos da região da Paulista, teve hotel que de 10 eventos, 10 foram cancelados. Teve alguns hotéis que foram depredados, que atiraram pedra dentro da recepção dos hotéis, acabou espantando os hóspedes também, e passou uma imagem negativa. Nós tivemos algumas reuniões, sim, inclusive com a nossa vice-prefeita Nádia Campeão e com outras autoridades da cidade, mostrando da necessidade da gente trabalhar as manifestações do ponto de vista democrático, mas mostrando também um lado que, se não for feito de uma forma coordenada, de uma forma inteligente e de uma forma que a gente possa trabalhar um meio coerente, nós teríamos prejuízo, só estaremos atrapalhando o andamento e o crescimento da nossa capital paulista. Uma outra pergunta é em relação a emprego, né? A empresa do turismo é importante na cidade, o Instituto Profissionalizante Paulista, IPPP, tem um curso nessa área. Como é possível aproximar as pessoas que querem trabalhar nos hotéis da Avenida Paulista? Como é feita essa procura? Como é possível conseguir vagas e estágios, etc.? Hoje nós temos um programa, nós temos um comitê dentro da BH e dentro da hotelaria que trabalha os recursos humanos. O que nós fazemos? Nós trocamos expertise dentro dos RHs, nós fazemos também divulgação dessas vagas dentro do portal, dos portais nossos e portais dos hotéis. Nós temos parcerias com entidades de ensino, e nós estamos falando de FGV, de Mackenzie, de OTEC, de USP, para poder trabalhar, e temos interesse em fechar com novas parcerias também. Então o mercado está empregando hoje, como eu falei, só na cidade de São Paulo são 37 mil, quase 40 mil pessoas, só na região da Paulista quase 20 mil que trabalham dentro da hotelaria, e essa demanda cada dia vai crescer. Então o que nós falamos é a pessoa sempre está se atualizando, estudando e para se profissionalizar, e aí sim a gente consegue atrair e colocá-lo dentro do mercado de trabalho hoteleiro. Muito obrigado, Bruno. Obrigado. Nós acompanhamos a palestra do Bruno Mori, que falou sobre o turismo e, claro, sobre a Copa do Mundo. O Fórum Pensar Paulista contou com o apoio do São Paulo Convention Visitors Bureau, do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo, da Inova e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo. O nosso programa está acabando, mas você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva para a gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.